Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou ensinar como trabalhar com interfaces. O que é uma interface? Uma interface é um contrato que define um conjunto de métodos que uma classe concreta deve implementar. Ela define a assinatura dos métodos, mas não fornece a implementação desses métodos. Em outras palavras, o que é esse contrato da interface? Ele é um contrato mesmo, que você tem que cumprir o que está escrito nele. É essa a ideia. Então, se nessa interface ela tem 5 métodos e você tem uma classe que está implementando essa interface, então essa classe tem que cumprir esse contrato. Ou seja, se na interface tem 5 métodos, você é obrigado a implementar esses 5 métodos de acordo com o que está na interface. Tá? Além dos métodos, uma interface também pode definir atributos. Uma classe pode implementar múltiplas interfaces, mas as interfaces não podem ser instanciadas diretamente. Ou seja, você não pode ir lá no programa e tentar criar um new e colocar o nome da interface. O programa não vai deixar, vai dar um erro, tá? Porque uma interface ela não pode ser instanciada, você não pode criar um objeto. Mas você pode criar um objeto de uma classe que implementa essa interface. Logicamente, todos os métodos que estão lá definidos na interface vão ter que ser implementados nessa classe, tá? Então, você pode chamar esses métodos que vieram da interface. É claro que a implementação foi feita na classe. A interface não define a implementação. Como criar uma interface? Você tem duas opções. Ou você cria a interface local dentro de um programa, ou você cria ela global lá na EC24. Assim, ela vai poder ser chamada de qualquer lugar no SAP. Então, vamos lá na EC24. Aqui na EC24, eu tenho que passar o nome da interface. O nome ele tem um padrãozinho, então ele começa sempre com if underline. Como eu vou criar uma interface Z, então eu coloco ZIF underline. E depois eu coloco o complemento do nome. Então, ZIF vai ser uma interface para jogador de futebol. O que essa interface vai ter? Vai ter métodos que um jogador de futebol tem. Então, por exemplo, vamos lá criar. O que um jogador de futebol faz? Ele chuta a bola, né? Então, chutar. Vou criar aqui o método chutar de instância. Vou colocar um parâmetro aqui, ele vai chutar uma bola, né? Então, posso colocar aqui um parâmetro de importação bola, que vai ser tipo o código da bola que ele está chutando. Bola 1, bola 2, esse tipo de coisa. Você pode colocar aqui, então, o método e a gente pode perceber que a gente não tem implementação. Eu posso dar 2 cliques aqui, ó. Entra aqui no parâmetro. Em nenhum momento a EC24 me oferece para implementar esse método. Eu não posso colocar um código nesse método, porque esse é o intuito da interface. É só você definir a assinatura do método. Quem vai implementar o método é a classe que vai implementar a interface, tá? O que mais um jogador faz? Ele pode cobrar escanteio, tá? Então, cobra um escanteio. E assim por diante. Posso colocar uma série de métodos nessa interface que um jogador faz, né? Mas eu só vou colocar dois para não ficar um vídeo muito grande. Aqui nos atributos, você também pode colocar alguma coisa aqui. Vamos supor, sei lá, número de jogadores. Tipo, vou colocar como instância. Sei lá, o número de jogadores, sei lá, 11, né? Por exemplo. Posso colocar ali. Posso colocar uma constante agora. Tempo da partida. Vamos colocar como constante. Aí eu coloco aqui 90 minutos, tá? Posso colocar aqui. Tempo em minutos. Minutos, tá? Então, você pode colocar aqui atributos, caso, né, seja necessário. Então, já definimos a nossa interface. Vou salvar, ativar. Posso olhar o código-fonte, né, que foi gerado dessa interface, porque isso aqui é um formulário.
A interface, o código da interface, a gente pode dar uma olhada aqui, ó. Então, ó, a interface, caso você queira, né, escrever esse código dentro de um programa, você vai escrever dessa forma, ó. Interface, o nome da interface, coloca aqui public. Aí você vai declarar aqui os atributos que tem nessa interface, ó. Atributos de instância, constante, e tem o método chutar. Aqui, pode ver que não tem interface, o nome da interface, definition e outra parte aqui, implementation, igual uma classe. A interface ela só faz isso, ela só define os atributos e a assinatura do método, ela nunca vai ter implementação, tá? Voltando aqui então, já salvamos e ativamos a interface. Agora a gente vai criar uma classe para implementar essa interface. Então vamos voltar aqui na EC24, ZCL cliente. Então vamos supor que o cliente ele joga futebol. Então a gente pode fazer essa classe implementar a interface de jogador de futebol, tá? Então vamos criar a classe aqui. Aqui na aba interfaces a gente vai colocar a interface que a gente criou. Então ZIF jogador de futebol. Quando eu der um enter, a gente pode dar uma olhada aqui nos atributos. Ele já puxou os atributos e os métodos que tem nessa interface, tá? Então aqui tem o nome da interface, esse til e o nome do atributo, ó, número de jogadores, atributo de instância, público. Tem tudo que a gente definiu lá. E a gente pode colocar um número aqui, ó. Ele abriu o campo para modificação. Então o número de jogadores, tem 11 jogadores, né, em cada time, né? Tempo da partida é uma constante, então eu não posso modificar. Então ele puxou tudo da interface. Aqui nos métodos, então ele puxou os métodos que tem na interface, só que ele coloca um prefixo, ó. Ele coloca o nome da interface, esse til e o nome do método que está lá, tá? Então o que eu tenho que fazer nessa classe aqui? Eu tenho que implementar essa interface. Porque lembra, eu tenho um contrato com a interface, eu tenho que cumprir esse contrato. O papel da classe aqui é colocar a implementação. Então vamos colocar? Aqui ele abriu o método para a gente colocar a implementação. E eu posso colocar, sei lá, uma instrução aqui para escrever na tela. Cliente chutou a bola. Deixa eu ativar tudo. Pronto, deixa eu abrir aqui. Aí tá falando aqui também, ó, que faltou implementar o método cobrar escanteio. A gente vai implementar aqui. Só dar 2 cliques. Cliente cobrou o escanteio. Certo? Então, é assim que você trabalha com interfaces, né? Em conjunto com as classes, porque você vai fazer as suas interfaces, mas em algum momento você vai ter que implementar essas interfaces em alguma classe, tá? A interface em si, ela não vai fazer nada. Para você utilizar no programa, numa situação real, você vai ter que criar uma classe e implementar essa interface, tá? Vamos dar uma olhada no código-fonte da classe, como ficou? Lá, classe, tal, tal, tal. Não, aqui, ó, na parte de seção aqui, pública. A gente tem lá interfaces, o nome da interface que a gente está implementando, tá? Aqui, ó, tem o data values, aquele atributo que a gente colocou um valor que veio lá da interface, ele faz dessa forma, tá? Ó, implementação, a gente tem aqui o método com o nome da interface e o nome do método, tá? Então esse é o nome do método que veio da interface e a gente colocou a nossa implementação. A gente pode ver que o método ele é diferente de um método da classe mesmo, né? Porque se eu criar um método aqui, deixa eu voltar lá no formulário, o que o cliente faz? Ele compra, né? Então, comprar. Vou olhar aqui no texto fonte. Ó, o comprar, ele não tem o nome da interface que antes, né? Porque ele é da classe. Então, é uma forma de diferenciar, né? A gente sabe que esse método chutar, ele veio dessa interface. Então, você consegue diferenciar dessa forma, tá? Agora, a gente vai criar outra classe. Vai criar a classe fornecedor.
para a gente implementar essa interface de jogador de futebol, tá? Aqui no fornecedor vou implementar a mesma interface e eu tenho que implementar os métodos também, ó. Então coloca aqui fornecedor chutou a bola. O outro, não vou colocar nada aqui, só vou ativar para não dar erro, né? Quando a gente for usar essa classe para alguma coisa. Agora a gente vai lá vai num programa de teste para a gente criar um objeto de cada classe dessa, do cliente e do fornecedor, e chamar os métodos que vieram da interface, tá? Para a gente ver como que a gente chama. Então vamos lá. Aqui a gente tem que criar então um objeto, uma variável para receber o objeto cliente e uma para fornecedor. A gente vai criar um objeto dessas classes. E eu vou chamar um método que veio lá da interface. Eu tenho aqui o método comprar, que é um método do cliente. Eu não quero chamar esse método, quero chamar o método que veio da interface. Então coloco aqui o nome da interface, o till e o método que eu quero chamar, chutar. Aí ele está pedindo um parâmetro aqui, que é qual que é a bola que você quer chutar? A bola com código 1. A gente vai fazer a mesma coisa para o fornecedor, tá? Vamos colocar aqui escrever na tela, início e fim. Vou ativar e executar. Então, início, ó, o cliente chutou a bola, o fornecedor chutou a bola, fim. O que a gente fez aqui? A gente chamou a implementação que cada classe fez para o método chutar. Porque o cliente ele pode fazer esse método chutar de uma forma diferente do fornecedor. Então, por isso que a gente criou essa interface, para cada classe fazer do jeito que ela sabe fazer aquele método. Então, por isso que a gente não coloca a implementação da interface. A gente quer que a classe faça isso. Agora, o que a gente pode fazer mais? A gente vai criar aqui uma classe de jogo, tá? Então vamos lá. SC24 de novo. Uma classe para controlar o jogo de futebol. Aqui nessa classe eu vou ter um método adicionar jogador. Vai ser de instância, público. E esse método ele vai adicionar um objeto que é jogador, tá? Então, io jogador, importando. Aqui eu tenho duas classes, né? O ZCL cliente e o ZCL fornecedor. O ZCL cliente implementa a interface jogador, certo? Jogador de futebol. O fornecedor também implementa. Então, assim, os dois são jogadores, né? Porque eles implementam a interface jogador. Então, os dois são jogadores. Eu não posso colocar aqui nem ZCL cliente e nem ZCL fornecedor, porque se eu colocar cliente, o fornecedor também é um jogador e ele não vai conseguir entrar aqui nesse método. Então, como que eu faço para permitir que entre objetos que são jogadores, objetos diferentes, né? Por exemplo, SSL cliente e SSL fornecedor. Você coloca o tipo da interface. Assim, qualquer objeto que implementa aquela interface consegue entrar nesse método. Então, qual que é o nome da nossa interface? VIF jogador futebol. Vamos mudar aqui para type have to, né? Porque é um interface e classes usam type have to. Deixa eu ativar tudo aqui. E vou entrar nesse método
e vou aqui olhar o que o jogador tem, ó. O jogador, ele pode chamar o método chutar, cobrar escanteio e tem acesso ao atributo MD número de jogadores, certo? Isso aqui a gente definiu lá na interface de jogador. Só que aqui não vai entrar, vai ter que entrar um objeto de uma classe concreta. Que classes são essas? ZCL cliente e ZCL fornecedor. Então, como eu estou aqui, especifiquei o tipo desse parâmetro como o tipo da interface, Z e F jogador futebol, dentro desse método, eu só consigo enxergar os métodos e atributos da interface, mesmo que seja um objeto do cliente ou do fornecedor. Tá? Então aqui é como se eu tivesse com uma capa da interface. A classe só enxerga o que a interface tem, mesmo que tenha um objeto de outra classe que tem mais métodos e atributos. Eu estou com uma capa, entendeu? Então eu só consigo enxergar isso aqui. Mesmo que entrar um objeto ZCL cliente, que ele tem o método comprar, eu não vou conseguir chamar aqui, porque ele está com essa capa, ele está com esse tipo da interface, entendeu? Isso é uma vantagem, né? Às vezes, esse é o efeito desejado, porque se você tem classes diferentes que implementam a mesma interface, você quer que entre classes diferentes aqui, certo? Porque o que interessa para você é que ela seja um jogador de futebol, tá? Então isso é interessante, né? Vamos lá. O que a gente faz agora? A gente pode. Vamos imprimir só uma mensagem aqui, tá? Pra gente ver o que tá passando. Então vamos colocar aqui jogador adicionado. Pronto. Agora vamos usar essa classe de jogo de futebol lá no nosso programa. Aqui a gente vai criar então uma variável para receber o objeto. Vou criar um objeto jogo. Agora com esse objeto eu tenho aqui dois outros objetos, do cliente e do fornecedor. Então como que eu coloco esses dois objetos dentro da classe do jogo ali, daquele objeto? Vou chamar aquele método adicionar jogador. O que ele recebe? Qualquer objeto que implementa a interface de jogador de futebol. Então, o cliente ele implementa? Implementa. Se a gente for ver aqui, interfaces, está implementando. Então, posso colocar o cliente aqui. E o fornecedor? Ele implementa? Também implementa. Então, ele está com o tipo correto para você passar nesse método aqui. Agora vamos ativar e executar. Então lá, o cliente chutou a bola, o fornecedor chutou a bola, e aquele método lá do jogo, que adiciona o jogador, imprime essa mensagem, ó. Jogador adicionado, jogador adicionado. Esse primeiro aqui, ó, jogador adicionado, é o cliente que a gente colocou lá dentro. A gente sabe que jogador que entrou dentro desse método? Não sabe. Porque ele está com a capa da interface. Entendeu? E esse segundo, a gente sabe que é um fornecedor? Não sabe também. Não interessa qual o tipo desse objeto. Interessa que ele implementa a interface. Tá? Por isso que a gente só colocou aqui jogador adicionado. Porque a gente não sabe que jogador é. Só sabe que é um jogador. Tá? Agora, mais uma situação aqui para vocês. A gente vai lá na C24 e vai criar uma interface de jogador de vôlei. Aqui, o que um jogador de vôlei faz? Taca. Nem vou colocar a descrição aqui só para agilizar. Levanta a bola, né? Corta. Então são coisas que um jogador de vôlei faz. O que eu posso fazer aqui? Um jogador, um esportista, vai. Vou aqui. Esportista. Vou criar uma interface que vai representar um esportista, uma pessoa que pratica vários esportes ao mesmo tempo, né? Então, ela além de jogar, então além de essa pessoa jogar futebol, ela joga vôlei também. Então, como que eu faço uma interface que faça as duas coisas? Vamos lá.
eu venho aqui na interface e eu posso colocar aqui uma interface, ela, entre aspas, implementa outra interface. Então vamos lá. Primeiro vai implementar jogador de futebol, ou seja, aqui nos atributos já puxou os atributos da interface do jogador e os métodos. Coloca aqui também jogador de vôlei. Vai puxar os atributos e métodos que tem no do vôlei, ó. Tem 3 métodos aqui do vôlei e 2 do futebol, tá? Então você pode fazer isso, fazer uma interface que implementa outras interfaces, tá? Vamos dar uma olhada no código? Olha lá, fica assim, ó. Então interface, aí tá na seção pública, né? Interface futebol e do vôlei. Agora, se eu criar uma classe, sei lá, funcionário, vai. E eu falo que o funcionário ele pratica os dois esportes, tanto vôlei como futebol. Então, ao invés de colocar aqui separado, igual tá aqui, ó, futebol e depois vôlei, eu poderia simplesmente colocar aquela interface que faz as duas coisas. Tá vendo? Ele já até puxa aqui, ó, as outras duas interfaces que essa interface implementa, tá? Então aqui tem os atributos, os métodos, tá? Do jeito que eu já expliquei. E aqui a gente tem que implementar todos esses métodos, tá? Porque aqui é a classe concreta. Essa classe a gente vai usar no programa, a gente vai criar um objeto dela. Então ela tem que ser concreta, ela tem que estar com tudo implementado. Concluindo, pessoal, a gente viu o que é uma interface, como que a gente cria uma interface, como que a gente implementa uma interface em uma classe, como que a gente usa, chama os métodos dessa interface na classe, como que a gente pode passar um parâmetro de um método com a capa da interface, né? Lá no tipo, a gente, em vez de colocar o nome da classe, a gente coloca o nome da interface. Assim, dentro daquele método, a gente pode passar objetos de classes diferentes, que estão com a capa da interface. Beleza? Então, esse aqui é o básico, né? Claro que você consegue fazer mais coisas ali na C24 com as interfaces, mas esse aqui é o básico que você vai conseguir usar aí no seu dia a dia, né? Aí o restante vocês vão pesquisando, aí tem a documentação do próprio SAP aqui, né? No F1, e vocês podem procurar lá mais informações, caso precisem, tá? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, qualquer dúvida pode colocar nos comentários, pratique e até mais.